Boa noite, amigos queridos da Casa Espírita, Amor e Caridade, ajudando a caminhada. É uma casa online por enquanto, e nós agradecemos imensamente aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que amanhã ou depois virão a nos ouvir. Pedimos a Deus, a Jesus, aos nossos mentores amigos, que nos abençoem, nos protejam, nos fortaleçam, que nessa nossa caminhada possamos sempre acerenar nossos corações, levar adiante essas lições dessa nossa preciosa encarnação, sempre com muita confiança em Deus e muita fé. Hoje nós vamos falar da lei do progresso em nós. Então, inicialmente, nós podemos fazer duas perguntas. O universo foi criado por Deus e esse universo evolui sem parar? Os espiritualistas, inclusive tem cientistas espiritualistas que acreditam nessa, né, nessa visão. Mas tem cientistas renomados que são ateus, materialistas, outras pessoas que acham que tudo surgiu do nada, que tudo surgiu do acaso, e por isso mesmo nem existe progresso, não existe uma regularidade nessa evolução de tudo. E então nós podemos perguntar, né? Esses cientistas renomados que acreditam que o universo surgiu de uma conjunção fortuita de fatores, um acaso das circunstâncias, podemos nos remeter lá ao Livro dos Espíritos, na questão 8, em que Allan Kardec pergunta aos espíritos justamente sobre esse ponto de vista. Diz Allan Kardec: que pensar da opinião que atribui a formação primeira, a origem de tudo, a uma combinação fortuita da matéria, isto é, ao acaso? E os espíritos respondem até de uma forma incisiva: que absurdo! Que homem de bom senso pode olhar o acaso como um ser inteligente? E aí os espíritos diziam: o acaso é cego, não pode produzir efeitos inteligentes. E aqui eu trouxe esse livro, tem tantos outros, inclusive na internet a gente vê discussões a respeito, em que um dos autores, ele é físico, e ele que faz, ele é professor de física no Instituto de Pesquisa lá nos Estados Unidos, e ele que faz o roteiro do filme Star Trek, a Jornada nas Estrelas, da série, porque tem muita base científica nesses filmes. E esse autor, que é ateu, é o Leonard Milodinov. E aquele que fala de espiritualidade, que Deus criou tudo, é o Deepak Chopra. Ele é muito conhecido, ele é um psiquiatra indiano que agora mora nos Estados Unidos. Tem muitos artigos dele lá na internet, muitos lives no YouTube, ele fez muitos programas de televisão, escreveu muitos livros. E aí, esse livro é uma polêmica, né? Um traz um argumento de que tudo surgiu do nada, surgiu do acaso, essa visão materialista. E o outro, que é o Deepak Chopra, que diz que não, né? Que existe uma causa primeira de tudo. E aí eu achei muito interessante que, numa desses argumentos, o Deepak responde para o Leonard, né? Às vezes parece que algo surgiu do nada, parece que algo surgiu aleatoriamente. Mas ele diz, mas o aleatório é apenas uma forma de passar de um estado de regularidade a outro.
Então, está tudo certinho, tudo organizadinho, de repente tudo fica bagunçado, mas tudo se arranja de uma forma melhor e passa de um estado de regularidade a outro. Ele continua, o aleatório, aquilo que parece um caos, uma bagunça, né? Essa pandemia, muita gente acha que, nossa, não entende o porquê, o para quê, não vê a vida num aspecto mais amplo de imortalidade da alma, de evolução constante e prolongada de tudo, né? Então, o aleatório, diz o Deepak Chopra, não é um estágio final. Se fosse um estágio final, essa coisa bagunçada, então não haveria progresso. Mas não, diz ele, é apenas o passo intermediário de um nível de organização, né, para um outro nível de organização novo e mais complexo. É muito interessante isso. É que nem quando a gente faz a faxina da casa, a gente arrasta móveis, a gente tira tudo do lugar, fica tudo bagunçado e a gente passa aspirador, passa pano de chão, tira o pó dos móveis, aí põe tudo no lugar bonitinho, fica limpinho, cheiroso. Passou de um nível de organização assim, sujinho, empoeirado, desorganizado até, que a gente vai bagunçando a nossa casa, né, ao longo dos dias, para outro nível de organização maior. Então, quando a gente faz uma reforma na nossa casa, quantas vezes a gente tem que quebrar parede, tem que refazer os encanamentos, a parte elétrica, é um quebra-quebra, é uma sujeira danada, e, no entanto, apesar de toda essa trabalheira, depois vai ficar tudo melhor. Isso tudo é evolução, é progresso. Então, nós vamos aqui falar do progresso, a lei do progresso e nós. Nós viemos, né, desde o início lá dos minerais, dos vegetais, dos animais, chegamos no reino hominal. Então, quando a Terra já estava, o planeta Terra já estava pronto, né, ele se soltou do Sol, foi esfriando, todas aquelas turbulências de vulcões, e quando o planeta Terra estava pronto para receber a vida, isso demorou bilhões de anos, né? Foram surgindo as várias espécies de seres vivos, né? Começou no mar, primeiro os seres mais simples, mais rudimentares, unicelulares, eles foram se juntando, foram formando outras espécies cada vez mais complexas, né? Então, o ser microscópico, depois vieram todos aqueles crustáceos, peixes, aí eles foram, os peixes evoluíram para a superfície terrestre, e aí vieram os répteis, as aves, os mamíferos, até que chegamos nesse estágio de reino hominal. Então, essas espécies, né, de seres vivos, das mais primitivas, as mais complexas, que é a teoria da evolução das espécies, que nos foi ensinada por Charles Darwin, lá no século XIX, levou milhões de anos, do reino mineral para o vegetal, para o animal, para o mineral. Então, tudo progride, o progresso está presente em todos os reinos da natureza. Tudo está caminhando para um destino único, que é a perfeição relativa, porque perfeição absoluta, né, é só Deus, só Ele que não precisa mais evoluir, Ele que sabe de tudo, nós não, sempre teremos algo a aprender. Então, essa perfeição está latente em nós, quer dizer, é uma potencialidade. Nós somos criados simples e ignorantes, e com o nosso esforço, nós vamos caminhando rumo a essa perfeição relativa. Tanto que Allan Kardec faz um comentário na questão 540 do Livro dos Espíritos, diz ele: tudo se coordena na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo. Ele mesmo começou pelo átomo. Então, o átomo, depois, né, nós estamos aqui e o arcanjo. Essa é a nossa
caminhada. Então, essa latência da perfeição, quer dizer, a perfeição em estado latente, em potencialidade, em germe, né, em semente, vamos dizer assim, é o fator que nos impulsiona, né, para frente, para cima. Ele é determinante, é um impulsionador da nossa evolução. E aí agora a gente vai, né, nós caminhamos assim milhões de anos desde que a Terra esteve em condições para receber os primeiros seres vivos, até chegarmos no reino hominal, que foi uma evolução do reino animal, dos primatas, né? Então, os primeiros hominídeos, que foram, sabe, aquele tipo homem da caverna, né? Eles foram os australopitecos, foram os fósseis mais antigos que se encontrou. Eles calculam que o hominídeo, esses primeiros hominídeos, surgiram há mais ou menos 4 milhões de anos, há 4 milhões de anos. E eles, né, muito rudimentares, muito ignorantes no sentido de falta de ciência, de tecnologia, de desenvolvimento moral, eles viviam da caça e da coleta, né? Eles iam de lugar em lugar procurando frutas, raízes, por isso que eles eram nômades, né? Eles não paravam num lugar, porque aqui acabou a caça, aqui acabaram as frutas, agora eu vou para um outro lugar buscar a minha sobrevivência. E assim, olha, foi de 4 milhões de anos, né? Demorou muito, demorou uns 3 milhões e 800 mil anos para o homem começar a inventar os primeiros instrumentos, que foram de pedra lascada. Então, eles descobriram que eles podiam pegar uma pedra e atritar uma na outra, tirar lascas para torná-las pontiagudas. E aí eles ainda nem tinham descoberto fogo, eles né, comiam a caça crua, então, eles usavam essa pedra para raspar a carne do osso, e eles inventaram machados, lanças para poder caçar, né? Amarrados com cipó, nessas pedaços de pau, amarrava essa pedra pontiaguda na ponta para facilitar a caça. E também os pesquisadores descobriram que há 200 mil anos eles já enterravam seus mortos. Isso é muito interessante, porque se eles encontraram fósseis, né, assim, vestígios de ritos funerários, as pessoas eram enterradas, né, de uma forma com utensílios, porque isso significa que eles começavam a ter uma ideia de que existe algo além do que eles viam o corpo físico. Eles pensavam, né, para onde a gente vai quando a gente morre, né? Onde estão os entes queridos que morreram? Então, eles começaram a enterrar os mortos como uma espécie de ritual, uma espécie do sagrado. E o tempo foi passando, né? O período da Pedra Lascada começou há 200 mil anos atrás. Olha, é muito tempo, né? E fomos evoluindo, nós já vivemos lá há 40 mil anos, diz André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, é um livro maravilhoso, psicografia de Chico Xavier, diz que foi há 40 mil anos que surgiu a razão. A razão é o raciocínio, a inteligência. Então, nós que vivemos naquela época, nós que já fomos esses hominídeos, começamos assim a perceber, nossa, existe causa e efeito, não nessas palavras, né? Mas se eu faço isso, acontece sempre isso. Então, é uma forma de raciocinar. A inteligência foi se desenvolvendo. E o tempo foi passando, há 30 mil anos, eles inventaram instrumentos feitos de pedra polida. Em vez de simplesmente lascar uma pedra na outra, eles lixavam essa pedra, raspavam, tornavam essa pedra em vários formatos, formando
facas, machados, enxadas. Nessa época também começaram a fazer pinturas nas cavernas, tem pinturas maravilhosas, desde essa época, lá na França, cavernas da França, famosíssimas, e também começaram a fazer esculturas de pedra. Isso tudo era uma espécie de magia. Então, o que eles pintavam nas cavernas eles pintavam a caça, né? Era uma espécie de magia para que eles tivessem sorte na caça. O tempo foi passando, foi há 7.000 anos que nós descobrimos o fogo. Faz pouco tempo, né? 7.000 anos. Até lá comia-se carne crua, né? Também nessa época, os homens, as mulheres começaram a contar suas caças, começaram a ter noção de quantidade, também começaram a ter vagas noções de astronomia, observando os astros, a luz, o sol, as estrelas, e também construíram as primeiras moradias feitas de madeira, de pedra, de barro, de folhagem, né? O que tinha na época, né? Também eles começaram a fazer mapas ainda muito rudimentares, não tinha papel, né? Então, esses mapas eram feitos na pedra, porque eles iam caçar e muitas vezes se perdiam, iam longe, iam fazer alguma pesca, ou coletar vegetais, ou migravam de um lugar para o outro, porque eles ainda eram nômades. E aí eles faziam esses mapas para se orientarem, para não se perderem. E também começaram a inventar os objetos de cerâmica, né? Cozinhar o barro para colocar a comida, para cozinhar também, né? Levar no fogo. Aí eles perceberam que nas margens dos rios a vegetação era mais exuberante, então a terra era mais fértil. Então, eles começaram a plantar as sementes, as raízes, e aí surgiu a agricultura. Foi um momento muito importante na história da humanidade, né? Porque e também a criação de animais, porque de nômades eles passaram a ser pastores, agricultores, eles não precisavam mais ficar saindo de um lugar para o outro. Eles colhiam o que plantavam, matavam os animais que eles criavam e eles passaram a ser sedentários, né, fixos num só lugar. Graças a isso, surgiu uma série de desenvolvimentos, por exemplo, comércio, começaram a fazer trocas, ainda não tinha moeda, né? Aí eu tenho muita batata, o outro tem muita banana, vamos fazer uma troca. E o tempo passando, há 3.500 anos, surge a escrita, lá no povo sumério, na região, famosíssima região da Mesopotâmia, atualmente é o Iraque. Mas também, né, não existia papel, nem papiro, eles ainda não tinham descoberto isso. Então, eles talhavam a escrita, era uma escrita cuneiforme, né, assim, de cunhas, com com um instrumento, uma pedra, assim, em placas de argila. E começou a escrita, olha que coisa maravilhosa. E daí para frente, né, foram surgindo as cidades, os rituais religiosos, as leis, os diferentes modelos de economia, a moeda. Aí, né, o tempo passando, surgiram as grandes navegações com os fenícios, e a ciência, a tecnologia foi desenvolvendo. Então, tudo isso, né, que a gente vê, essa história da humanidade, vem ao encontro do que nos ensina o Livro dos Espíritos, lá na questão 115, em que eles nos ensinam que nós fomos criados simples e ignorantes, e estamos a caminho da perfeição. E eles dizem, os Espíritos, Deus deu a cada um determinada missão, com o fim de esclarecê-los e fazê-los alcançar progressivamente a perfeição para o conhecimento da verdade e para aproximá-los dele, de Deus. Então, a cada encarnação,
A gente vem com uma tarefa diferente, com uma missão diferente. Às vezes a gente vem como homem, às vezes como mulher. São diferentes aprendizados. E aí, quando a espiritualidade fala assim, que Deus, né, dá essa missão para que a gente se esclareça e avance, progrida, é para que a gente se aproxime de Deus. Aproximarmos-nos de Deus significa desenvolver os atributos de Deus em nós. E isso é um trabalho interior de reforma íntima, de autotransformação. Então, nós somos esses viajores do tempo, nós estamos saindo da sombra, né, dos vícios, das paixões, da ignorância, estamos caminhando para a luz, para o conhecimento, para os valores do espírito, encarnando e desencarnando por milhares e milhares de anos. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 779, tem também um aspecto muito importante em que Allan Kardec pergunta, né? Essa força de progredir, sobre essa força de progredir. O homem possui em si a força de progredir, quer dizer, nasceu com ele, ou não? O progresso não é senão o produto de um ensinamento. Quer dizer, a gente está na sociedade e vai aprendendo com os outros. Aprende com os pais, aprende com os professores, aprende com os amigos. E aí os espíritos dizem que o homem se desenvolve ele mesmo, naturalmente. Quer dizer, essa latência, né, de progresso já nasce com ele, já está dentro dele, desde que ele foi criado. Mas dizem os espíritos, nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma forma. Então, esse progresso é uma força inata, nasce conosco. E não é só conosco, é uma força inerente, é uma condição inerente a toda a natureza. Então, os minerais se transformam com o tempo, né? Em vegetais, depois em animais, por exemplo, o cristal. O cristal, se ele é quebradinho em vários pedaços, se ele é colocado numa solução supersaturada, sozinho ele se recompõe. Então, já é uma transição entre o mineral e o ser, que nem é considerado ser vivo ainda, o vírus. O vírus é uma transição também. Ele não é considerado um ser vivo agora, atualmente, pela ciência, porque ele precisa de uma bactéria ou de uma célula para se desenvolver, para se reproduzir. Se não tiver uma célula para ele se reproduzir, ele fica lá inerte, né, indefinidamente. Ou então, das plantas para os animais, as plantas carnívoras, elas já são a transição entre plantas e animais. Então, essa força do progresso, ela está em toda a natureza. É uma aspiração para o melhor, para o bem, porque todos somos perfectíveis, temos essa qualidade de nos tornarmos perfeitos, porque essa é a nossa destinação, nos tornarmos espíritos puros, nos tornarmos perfeitos, relativamente falando, né? E em relação ao progresso, né? O progresso pode ser intelectual, é o progresso da nossa inteligência, da ciência, da tecnologia, das artes, e o progresso moral, que é o desenvolvimento dos valores morais, a bondade, a indulgência, a paciência, a mansuetude. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 780, Allan Kardec pergunta: o progresso moral segue sempre o progresso intelectual? Ou seja, a pessoa desenvolveu-se intelectualmente e aí, né, logo em seguida, ela também se desenvolve moralmente? E aí os espíritos falam, é sua consequência. O progresso moral é a consequência do progresso intelectual. Todavia, não o segue imediatamente. Então, como que isso acontece? A gente viu, né, ao longo da evolução do homem no planeta, a luta pela sobrevivência.
aquela busca de fazer, de melhorar sua moradia, de inventar novos instrumentos, de inventar o comércio, a luta pela sobrevivência. Essa luta pela sobrevivência estimula o progresso intelectual para suprir as necessidades. Só que esse progresso intelectual cria novas necessidades. A gente pode ver, por exemplo, uma civilização indígena lá no começo, quando o Brasil foi descoberto, e hoje a nossa civilização, né, a gente tem chuveiro elétrico, tem internet, tem carro, eles não tinham nada disso. Isso tudo veio do progresso intelectual. O progresso intelectual criou essas necessidades. Só que essas necessidades, a gente quer um chuveiro quentinho, a gente quer internet para estar aqui, né? Isso estimula as paixões, quer dizer, a ambição do ter. A gente não se contenta, nós ainda somos tão imperfeitos, a gente não se contenta com o que a gente tem, a gente quer sempre algo de último tipo, né? Ah, o meu celular não está muito bom, nossa, agora, né, eles inventaram outro celular com muitos recursos, ah, é meu sonho de consumo, ah, o meu carro está tão velho, o dia que eu conseguir, eu vou comprar um carro novo, com som, com ar-condicionado. Então, a gente quer sempre mais e mais. Só que tem uma coisa, quanto mais a gente busca satisfazer essas nossas necessidades materiais, mais a gente quer, mais a gente vai ficando insatisfeito. É tipo assim, beber a água do mar. A gente está com sede, só tem água do mar lá à disposição. A gente bebe, dá mais sede. Aí a gente bebe mais água do mar para ver se melhora, mas dá mais sede ainda. Então, quanto mais se bebe, mais sede a gente mais tem, né? Mais sede tem. Mas olha que coisa boa, estamos sempre amadurecendo, evoluindo, despertando a nossa consciência. E o progresso moral também, né, vem vindo assim mesmo que lentamente. Então chega um momento em que percebemos que esses bens materiais, a fama, o poder, o status, não preenchem mais as necessidades da alma. O que são as necessidades da alma? É o afeto, o amor, a serenidade, a paz. E aí começamos a buscar algo além do material. E desenvolvemos a religiosidade. Religiosidade é diferente de religião. Religião é instituição, é ritual, é dogma. Mas a religiosidade não, é um sentimento de ligação com o ser superior, com Deus. E a gente vê que grandes espíritos que passaram aqui na Terra, grandes missionários, foram muito desprendidos dos bens materiais. Para eles já passaram dessa fase de querer ter cada vez mais. Gandhi vivia uma vida tão simples, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis. Então, todos eles já são espíritos muito evoluídos. Mas, enquanto a gente não evolui, né, muitas vezes estacionamos só no ter, e aí não se desenvolve moralmente, o progresso moral segue, né? Mas o moral que viria atrás, às vezes, não vem tão atrás. E aí Deus tem meios de ajudar-nos a progredir em relação ao nosso espírito, porque aqui a Terra é só uma passagem, né? É um aprendizado, é uma escola. A nossa finalidade é nos tornarmos espíritos puros. Então surgem essas catástrofes coletivas, por exemplo, essa pandemia que a gente está vivendo hoje, tudo isso é a lei de destruição. Para quê? Para que a gente se torne mais solidário, mais fraterno, mais caridoso, mais empático, empatia, colocar-se no lugar do outro, procurar ver a vida como o outro vê, procurar sentir a vida como ele sente. Em vez de a gente dar receitinha de bolo, olha, faz como eu faço. Não, a realidade dele é outra. Então, o que você precisa? O que eu posso fazer para ajudar? Compreendê-lo, isso é empatia, é sermos sensíveis à dor do outro.
Então, esse progresso, que levaria séculos, né, para se realizar, por conta dessas catástrofes coletivas que chacoalham, né, o nosso espírito, esse progresso se dá em poucos anos. Jesus disse, né, esse progresso, é o progresso moral, é a construção do reino de Deus em nós, para que possamos conquistar todas aquelas bem-aventuranças que ele falou no Sermão do Monte. E aí a gente pode se perguntar, né? Todos queremos ser felizes. Chega uma hora que a gente percebe que não vale a pena ficar fazendo mal para os outros, porque o retorno virá. Dá um trabalho danado, né? Se a gente se vinga, fica preso ao ódio, chega um momento que a gente percebe que é o cumprimento dos nossos deveres, a bondade, as boas obras é que nos levam à felicidade, essa felicidade plena. Então, nós podemos dizer assim, não, eu quero evoluir, quero, né? A gente vê que vale a pena, porque o futuro feliz nos aguarda, e se a gente fica só estagnado no mal, a gente, além de não, né, assim, dificultar a nossa evolução, a gente ainda fica adoecido, tanto no nosso corpo físico, como nas nossas emoções, como nos nossos relacionamentos. Então, a gente quer evoluir, todo mundo quer, mas por que é tão difícil evoluir? O que atrapalha o nosso progresso moral? Lá no Livro dos Espíritos, na questão 785, Allan Kardec pergunta justamente isso. Qual é o maior obstáculo ao progresso? A espiritualidade responde: o orgulho e o egoísmo. Então, quando Allan Kardec pergunta qual é o maior obstáculo ao progresso, ele está falando do progresso moral, porque o progresso intelectual acontece sempre, né? Com orgulho ou sem orgulho, né? Os ateus, os materialistas, eles também ajudam nesse progresso da ciência, da tecnologia. Isso também é maravilhoso, né? Esse avanço no progresso intelectual. Mas em relação ao progresso moral, em relação a nós, aí o caminho é a reforma íntima. Então, para a gente fazer a nossa reforma íntima, a gente precisa se vigiar, corrigir em nós o que nos desagrada nos outros. Porque o que nos desagrada nos outros é aquilo que precisamos trabalhar em nós. Os outros funcionam como um espelho que refletem a nós mesmos. A forma como agimos nos traz o retorno, né, das reações deles. E a gente acaba se conhecendo. Então, é preciso assim, prestar muita atenção e ser humilde, né, para verificar em que ponto eu preciso trabalhar. Tem um espírito chamado Tetsui, ela escreveu o livro Na Luz do Evangelho, o médium que psicografou é Sebastião Anselmo. E ela conta uma historinha assim muito interessante, que houve um homem em Jerusalém e ele morava numa cidade que estava suja, sabe, desleixada, as ruas, as casas, muito feias, né, cheias de lixo. E aí ele resolveu sair de casa, percorreu todas as casas, todas as ruas, todos os bairros, e foi conversando com os moradores para que cuidassem melhor da limpeza, porque, sabe, aquele acúmulo de insetos, de baratas, de ratos, eram atraídos por essa sujeira. E aqueles entulhos também acabavam trazendo um cheiro ruim. Então, ele ficou várias semanas passando por todas as casas. Foi um trabalho muito árduo, incessante, né? Ele não parou. Aí, passado todo esse tempo, ele olhou a cidade, ficou tão satisfeito com o resultado, né, do seu empenho. As casas, as ruas estavam limpas, bem cuidadas, todas, com exceção da própria casa dele.
Ele estava tão preocupado com as casas dos outros que ele esqueceu da casa dele. Então, essa história mostra o que é a reforma íntima. A reforma íntima, ela tem que acontecer em nós. Ninguém muda ninguém. Por isso, não julgar o outro. A gente pode ser exemplo para os outros, a gente pode levar ajuda, mas esse trabalho de transformação interior é intransferível e é individual, né? Cada um faz o seu. Emmanuel, lá no livro Justiça Divina, no capítulo 50, né, escrito por Chico Xavier, psicografado por Chico Xavier, escreve: com a doutrina espírita no comando da fé, sabemos todos que a lei do progresso confere a cada espírito a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, o bem moral, né? A fim de que a justiça estabeleça o merecimento de cada um na pauta das próprias obras. Olha que bacana. Então, ele fala em adquirir as virtudes que ainda nos faltam na pauta das próprias obras. É o que Jesus nos ensinou, a cada um segundo suas obras. Então, a nossa renovação interior, ela é decorrente tanto da palavra, né, o que a gente fala, o que a gente pensa, mas também da nossa conduta, da prática do Evangelho de Jesus, das boas obras. Então, esse é o trabalho de reforma íntima, um trabalho interior que nos ajuda a progredir. Porque a lei do progresso é filha da lei do trabalho. Né? A gente tem que trabalhar para progredir. Esse trabalho interior é muito importante. É o trabalho que nos levará à nossa felicidade. Mas esse trabalho de reforma íntima é doloroso, é um trabalho doloroso, porque dói quando a gente olha para o nosso íntimo e a gente enxerga as nossas imperfeições. Nós ainda somos orgulhosos e enxergar as nossas imperfeições fere o nosso orgulho. Espírito Hermance Dufour, ela foi médium na época de Allan Kardec, jovenzinha, tinha 14 anos, ajudou na elaboração do Livro dos Espíritos. Depois ela fez a revisão do Livro dos Espíritos, depois, antes da edição, com a ajuda do seu mentor, São Luís. E agora, no plano espiritual, ela escreve através do Vanderlei Soares de Oliveira livros assim muito fáceis de ler, na linha da série psicológica da Joana de Ângeles, falando, né, de autoconhecimento. E nesse Reforma Íntima Sem Martírio, esse livro dela, no capítulo 1, ela fala de dores do martírio. O que é isso? Ela diz que há dois tipos de dores. A dor do crescimento, crescer dói, quando a gente passa de um ciclo para o outro, da infância para a adolescência, a gente tem que deixar para trás uma série de comodidades, a criança, né, deixa de ter o colinho da mãe, da tia da escola, ela precisa começar a se tornar mais independente. Depois da adolescência para a juventude também, começam as responsabilidades. Então, crescer dói. Mas ela falou, né, a dor do crescimento é necessária, mas existe a dor do martírio, que é desnecessária. Ela fala, a dor do martírio é uma penitência psicológica, ou seja, a gente se culpando, penitência, a gente se agredindo, né, no nosso próprio interior. Ela diz que é uma incapacidade de gerenciar o mundo emotivo. Sabe, as emoções estão aí destrambelhadas e nós não olhamos para elas, não as aceitamos e a partir daí, não, sem enxergar, sem aceitar, não dá para trabalhar, né? Então, são as dores excesso. Por que acontece isso, né? Diz que ao longo das nossas muitas encarnações, nós estivemos afastados de Deus. Então, esse afastamento de Deus nos tornou inseguros, nos deixou uma sensação de impotência, né? De que não sou capaz. E isso
desenvolveu em nós o complexo de inferioridade, diz a irmã Dufour. Esse complexo de inferioridade nos leva à criação de capas mentais. Aí ela explica o que é a capa mental. É eu acreditar num eu ideal. Existe o eu ideal e existe o eu real. O eu ideal é o eu ilusório, é o eu que eu sonho ser, né? É o eu imaginado, que ainda não sou. Mas eu acho que eu já sou tudo isso. Então, eu vivo em função de um eu que, na verdade, não sou. Aquela pessoa que tem um complexo de superioridade, ela acha que ela é mais do que ela é. Ah, eu não preciso mais evoluir. Nossa, eu sou maravilhosa, eu sei tudo, não preciso nem estudar, não preciso nem ouvir nenhuma crítica, imagina. Ou então aquela que o eu ideal dela é muito pequenininho, ela tem um complexo de inferioridade. Ela já é capaz de fazer tanta coisa, mas ela se sente tão anulada por ela mesma que ela fala assim: ah, não, não consigo, não. Isso não é para mim. Ah, não sou capaz. Aí ela recebe alguns convites, né, para fazer um curso, para fazer uma tarefa no centro espírita. Ah, não, não, não. Isso não é para mim, né? Então, diz a irmã Dufour que a gente precisa reconhecer qual é esse nosso eu real. É difícil, é um trabalho, né, de autoconhecimento, de autoanálise. E para isso ela diz, nós precisamos nos conscientizar das nossas imperfeições. Ah, eu ainda sou invejosa, sou. Mas em vez de eu negar que eu sou invejosa, eu pego essa inveja e falo, e agora? O que eu vou fazer com ela? Ah, eu vou transformar em admiração. Eu tenho inveja de tal pessoa, por quê? Ah, porque ela né, sabe muito, porque ela conseguiu construir uma casa, mora numa casa bonita. Então, que ela seja feliz, parabéns para ela. Eu vou me esforçar para chegar nesse patamar, né? Pegar essa nossa imperfeição e olhar para ela, aceitá-la e, a partir daí, modificá-la sem esses complexos, né, de inferioridade ou de superioridade, sem esses conflitos interiores, né? Porque, diz a irmã, se a gente fica com esses conflitos interiores, né, eu não mereço nada, então a gente acaba entrando num circuito fechado. O que é um circuito fechado? É o monoideísmo, sabe? Uma ideia única. A pessoa fala assim, não, vai lá tirar a carta. Não, não, não. Ixi, não quero nem saber. Eu dirigir? Não, de jeito nenhum, tenho medo. E põe essa ideia fixa na sua cabeça e não se dá a chance de aprender algo novo. E ela fala que essas monoideias acabam levando até a pane mental, porque às vezes a pessoa se acha tão anulada, tão fracassada, tão sem valor, que diante né, das vicissitudes da vida, ela pode até cometer algo muito trágico. Então, a irmã se dá uns exemplos dessas dores excesso. Por exemplo, a gente recebe uma crítica. Às vezes, a pessoa até gosta da gente, ela está fazendo isso para nos ajudar. Mas, em vez de a gente fazer uma autoavaliação, a gente já nega, né? O nosso orgulho não deixa, nem admite que possamos ter algum defeito, é perseguição do outro. Ou então, a gente comete erro. Quem não comete erro? Nós vamos cometer muito erro na vida ainda, né? Por muitas encarnações ainda, né? Estamos longe da perfeição. E aí a gente comete erro, a gente fica se autopunindo, né? Ah, eu não devia ter feito aquilo. Como eu fui capaz? Não, não. Quando a gente comete um erro, a gente tem que ter compaixão conosco. Ah, eu errei, mas eu vou procurar não errar mais. Só que o que eu sei hoje é muito mais do que eu sabia naquela época. Então, eu vou me acolher, vou me perdoar. Outra dor excesso é o perfeccionismo, que a pessoa quer ser perfeita, né? Perfeccionismo é diferente de buscar a perfeição. Ela quer ela quer mostrar para os outros que ela é perfeita. Ah, eu não posso falhar. Ela precisa ser sempre o brilho da festa, sempre estar no alto do pedestal. Isso é um desgaste, né,
traz um desgaste energético tremendo. E a irmã se fala, a questão não é lutar contra nós, e sim conquistar essa parte enferma. Quer dizer, nossos vícios, nossas paixões, nosso orgulho, nosso egoísmo, recuperar essa parte enferma. E isso jamais conseguiremos se não aprendermos a amar esse nosso lado doentio. A Joana de Ângeles fala, a mentora do Divaldo, na série psicológica. Carl Gustav Jung, que trouxe o termo sombra, né? Aquilo que a gente não gosta da gente, o que a gente não admite, nós precisamos amar esse lado sombra, olhar para ele com carinho. Ah, eu ainda tenho isso para trabalhar, mas eu vou me esforçar. E a irmã se também fala que há espíritas que fazem um culto à dor, cultuam a dor. Acham que precisam sofrer para evoluir, para crescer. É um sofrimento desnecessário, um acréscimo do sofrimento, porque acho que assim eles estão quitando as suas dúvidas, suas dívidas. É que nem na Idade Média, né? Que as pessoas se flagelavam com aquele chicotinho de, de couro, com pedrinha na ponta, toda vez que cometiam algum erro ou tinham algum pensamento que eles achavam que não deviam ter. Ela fala, a irmã fala assim, isso daí é uma dor punitiva, é uma dor que nos pune. E, no entanto, somente aquela dor que nos educa é que vai nos libertar. Nos educa, nos ensina onde eu errei, o que eu faço para não errar mais. Mas o educador não fica punindo, martirizando. O educador acolhe, né? E ajuda a seguir adiante. A irmã se, nós precisamos ser esses educadores de nós mesmos. A irmã se fala, não é a intensidade da dor que educa. Não adianta eu sofrer, 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 que aí eu, puxa, vou evoluir de hoje para amanhã. Não, ela fala é justamente o esforço de aprender a amenizar essa dor. Eu estou com uma dor muito grande dentro de mim, então eu vou rezar, vou confiar em Deus, vou tentar amenizar essa dor para eu me equilibrar, para eu seguir adiante. Vou pegar um livro que traz alguma mensagem elevada, vou conversar com um amigo. Então, não é a intensidade da dor que educa, e sim o esforço de aprender a amenizar essa dor, né? Outro vício de alguns espíritas, né? A irmã se fala, é a neurose de santificação. É uma impaciência para a reforma íntima, a pessoa quer, sabe, principalmente quando a gente entra conhece a doutrina espírita, quem não é de berço, né? A gente começa a ler que a gente precisa se melhorar, aí a gente já não tem mais paciência com a gente começa a se culpar, a gente começa a ficar desesperado para ficar, de hoje para amanhã, virar santo. E aí a irmã se fala, nessa situação, as pessoas inconscientemente vestem-se com virtudes de adorno, só para mostrar para os outros e para si mesma, para se enganar. O que são essas virtudes de adorno? São, por exemplo, hábitos rígidos. Ah, espírita faz isso, espírita não faz aquilo, espírita tem que ser desse jeito. Condutas rígidas, sabe? O moralismo é para os outros verem e para eu acreditar nesse eu ideal que eu ainda não sou, né? A gente vai demorar muito para chegar lá, né? Então a irmã se fala, olha que coisa bonita, nós precisamos procurar progredir no limite das nossas forças, até onde a gente consegue, cada um sabe do seu limite, sem auto-engano, sem negligência, deixa para a próxima encarnação, mas também sem essa autoexigência excessiva, né? Essa neurose de santificação. Tudo, eu tenho que evoluir tudo numa só encarnação. Porque aí a gente entra no estado de inquietude, de culpa, de autopunição, e a gente acaba adoecendo. Irmã se fala também que há um trio de sicários da alma, né? Verdugos, inimigos da alma. Um trio. Baixa autoestima, culpa, medo de errar.
Então, se a gente tem uma baixa autoestima, né? Ah, eu não sou capaz, aquele complexo de inferioridade, a gente tem que olhar para a gente, dentro da gente mesmo, e perceber que nós temos muitos valores aqui dentro. Basta acreditar em nós mesmos, basta trabalhar todas essas capacidades, esses talentos, como na parábola dos talentos, né? Que o homem saiu para longe, pegou seus bens, dividiu para os 3 servos, para um deu 5, para outro 2, para outro 1. Aquele que recebeu 5 negociou, devolveu 10 para o seu senhor. Aquele que recebeu 2 negociou, devolveu 4. Aquele que recebeu 1 enterrou esse talento por medo. Então, ele não acreditou em si, não trabalhou os seus valores interiores. E ela diz também a culpa. A culpa tem que ser só um sinal, sabe? De autoavaliação e de freio, né? Para a gente não continuar errando. Mas a gente não pode alimentar essa culpa, ficar, né, é, com ela na cabeça, né? Porque também a gente vai adoecer. A culpa é um sinal. Eu errei, agora eu vou fazer, né, as compensações, vou resgatar, vou pedir desculpa. E o medo de errar? Ela diz que todos os erros que nós já fizemos nas outras encarnações são arquivos, é um arquivo de experiências. Esse arquivo de experiências é um precioso arquivo para a gente analisar, né? Onde eu ainda erro, onde está meu ponto fraco. E também ela diz, esse arquivo de experiências nos mostra onde precisamos desapegar desses padrões limitantes, dessas crenças limitantes. Ah, eu não consigo, eu não mereço. Porque se a gente vai nessa linha de autocondenação, a gente acaba se auto-obsediando. A gente se torna perseguidor da gente mesmo. Aí ela trouxe aqui uma listinha de estados emocionais da pessoa que entra nessa situação de autoobsessão. Um desconforto, um desassossego íntimo, quase permanente, uma sensação de perda de controle da própria vida, né? Não sei de mim, não sei o que eu faço, não sei para onde vou, uma baixa tolerância à frustração, as coisas não dão certo, né? Eu sou perfeccionista, eu quero mostrar para os outros que eu sou capaz, porque no fundo eu não me sinto capaz, e aí eu me frustro. Ansiedade, essas ansiedades que a gente nem sabe o porquê que a gente está sentindo, ela fala de origem ignorada. Se a gente tem uma prova amanhã, é justo ficar ansioso. Mas se às vezes não, é uma ansiedade que a gente não sabe nem de onde vem. Pode ser essa auto-obsessão. Por exemplo, quando tem medo de situações irreais. Ah, eu não sei, sinto medo dentro de mim, e eu não sei do quê. Tem gente que tem medo de barata, tem gente que tem medo de aranha, tem gente que tem medo de ser assaltado. Isso não é um medo irreal, é um medo real, que nos protege. Mas tem medos que são irreais, sabe? A gente põe um monte de problema lá para frente que nem vai acontecer, e a gente fica irritado sem motivo, vem essa angústia, né, diante do futuro, sofre por antecipação. Diz ela também, a gente acaba desenvolvendo um excesso de imaginação ante fatos assim, do dia a dia, sabe? A pessoa fala uma coisa para a gente e a gente já interpreta aquilo assim como uma coisa catastrófica. O problema é que é desse tamanhinho, a gente faz desse tamanhão, né? É um excesso de imaginação por coisas bobas do dia a dia. Ou então, quando a gente não acredita que pode melhorar, que pode mudar, então acaba entrando nesse mau humor, nessa confusão mental, né? Não sabe nem o que está pensando, o que está sentindo, aí as escolhas, as decisões acabam se tornando infelizes por conta de não saber para onde estou, para onde eu quero ir, o que eu quero fazer. Isso tudo gera um intenso assim desgaste energético, né, por conta desses conflitos interiores, nos leva ao desânimo. Tudo isso, diz a irmã, são as dores do martírio que levam a doenças físicas. Emmanuel, no livro Indulgência, psicografia de Chico Xavier,
no capítulo 19, Fórmula do Progresso. Ele diz: na senda da evolução é necessário aceitar-nos imperfeitos, tais quais somos, aceitar-nos, com toda essa nossa imperfeição. Mas, diz Emmanuel, é igualmente necessário não parar simplesmente nisso e melhorar-nos constantemente, aprendendo, estudando, trabalhando e servindo sob a fórmula do progresso. Qual é essa fórmula? Procurar errar menos para acertar mais, mas sempre se perdoando. E a irmã, se ela traz uma outra próxima lição, porque ela fala assim: como que a gente vai saber se nós estamos fazendo a reforma íntima no limite das nossas forças? Porque tem aquele, né, que cultuador, que entra nessa neurose de santificação, extrapolou o seu limite. Então, como é que a gente sabe se a gente está dentro do limite das nossas forças de mudança interior? Nem estagnado, numa zona de conforto, e nem se massacrando, porque cada um tem o seu limite. E olha que interessante, ela disse que nós saberemos se estamos respeitando o limite das nossas forças, se não perdermos o prazer de viver. Fazer a reforma íntima, mas mantendo o prazer de viver, a alegria de viver, gostando de nós, gostando, né, dos nossos amigos, da vida que temos, apesar de todos os problemas que vão surgindo. E aí, uma última reflexão, um texto diz assim: e a gente evolui só assim, sobrevivendo aos cansaços, vencendo as guerras interiores, restaurando sonhos que se perderam no caminho, reconquistando o vigor pela vida, percebendo milagre na mudança, percebendo milagre na mudança. Esse milagre que é decorrente do nosso esforço, porque transformar-se requer paciência e cuidado conosco mesmo, cuidar da nossa alma, acolher-nos, amar-nos, para podermos amar a Deus e ao próximo. Amigos queridos, eu gostaria de convidar a todos a fazermos uma vibração neste momento, com muito amor, de olhos fechados. Vibremos pela implantação do Evangelho nos lares, nas casas espíritas e em todos os templos religiosos. Vibremos pelos que estão reunidos na reunião de hoje e também por todos os que estão ausentes. Vibremos pelo vale dos suicidas, pelo umbral e pelas trevas. Vibremos pelo vale dos abortados, pelos oceanos e aos médicos do espaço, e aos médicos da terra também, enfermeiros, todos os agentes de saúde. Vibremos pelo nosso tratamento, pelo recolhimento dos espíritos. Vibremos por todos aqueles que desencarnaram, que eles sejam bem acolhidos lá na pátria espiritual. Vamos pedir pela limpeza dos ambientes, aproveitando, pedimos para os espíritos de luz colocarem os remédios nos copos com água. Vibremos aos enfermos, tanto do corpo como do espírito. Vibremos pelos hospitais, pelos velhinhos e pelos moradores de rua. Vibremos a todos, encarnados e desencarnados, graças a Deus e graças a Jesus. E nós agradecemos imensamente todo o amparo que estamos recebendo da espiritualidade amiga, dos nossos mentores, por todo o conhecimento que essa doutrina maravilhosa nos traz, que nos fortalece, que nos encoraja diante das dificuldades, que nos dá esperança para um futuro melhor. Deus nos abençoe a todos, muita paz, e agradeço a atenção de todos. Uma boa noite.